Olá a todos, como estamos? Esperar as pessoas irem entrando. Eu estou aqui representando o Rodrigo Valadão. Vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem para chamar os nossos convidados de hoje. Professor Marcos Abraham, Vanessa Siqueira, minha super xará. Tudo bem? Vou dar só um minutinho para todo mundo entrar. Vanessa já entrou, ótimo, oi minha amiga. Vamos lá, professor Marcos Abraham aguardando. Nath. Mas Vanessa, você conseguiu, tá aqui dizendo que você conseguiu. Professor Marcos Abraham, por favor, quando já tiver... Enquanto isso... Opa, chegou. Bom, vou começar a apresentar aqui os nossos convidados de hoje. E primeiramente dizer que esse é o projeto da ISAP em Casa, né? Ela em casa em qualquer lugar. Eu estou em Portugal, graças à minha Escola Superior de Advocacia Pública, a minha instituição, a Procuradoria-Geral do Estado, e representando ninguém mais, nada menos do que o Rodrigo Valadão, meu amigo, que é o diretor da Escola Superior de Advocacia Pública. Eu sou procuradora do Estado, sou mestre em Administração Pública e faço aqui meu doutoramento em Portugal de Direito Financeiro e Econômico Global. Vou tentar dar algumas contribuições, mas bem depois de que os nossos prezados e queridos convidados Marcos Abraham e Vanessa Siqueira ingressem. Eu vou apresentar cada um, primeiro os dois juntos e depois eu faço algumas considerações com os dois em blocos. O professor Marcos Abraham, ele é desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ele é mestre em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes. Ele fez doutorado em Direito Público pela Universidade UERJ, né, Estadual do Rio de Janeiro. Pós-doutor pela Universidade de Lisboa e pós-doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi também procurador da Fazenda Nacional. Bem, vou chamar agora o professor Marcos Abraham que eu sei, é dona de uma das bibliotecas pessoais mais completas de direito financeiro, sendo uma pessoa entusiasta do direito financeiro, inclusive pregando a sua autonomia, que no Brasil acaba ficando um pouco misturada. Professor, vou chamá-lo. Aguarda aí, vamos lá. Professor Marcos Abraham. Alô, como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Exato em Casa, aqui de Obrigado. Portugal e aí do Rio de Janeiro. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Eu já fiz uma apresentação com o seu currículo. E aí vamos falar hoje sobre o orçamento de guerra, né? E a ampliação do espaço fiscal. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, doutora Vanessa. Cumprimento a doutora, assim como cumprimento a outra doutora Vanessa, Vanessa Siqueira. Eu cumprimento também o doutor Rodrigo Valadão pela iniciativa de ter organizado essa live, sobretudo para falar de direito financeiro, né? Um ilustre desconhecido por muitos, um tema que infelizmente não tem uma boa aceitação como penal tem, processual tem, mas enfim, o nosso direito financeiro um dia volta à posição de onde sempre esteve. Mas então, eu vou aqui, doutora Vanessa, eu vou contextualizar um pouco para quem está nos assistindo a situação da questão fiscal diante da pandemia, né? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Está todo mundo ouvindo bem? Eu estou vendo só que parece que a Vanessa Siqueira não estava conseguindo. Ela vai conseguir entrar. É porque é o seguinte, essa forma a gente só consegue fazer duas pessoas. Não consegue fazer igual 3 acontece no Zoom. Então, Vanessa, depois sai o professor Marcos e entra a Vanessa para poder falar. Tá certo. Então, vamos contextualizar, então, para quem está aí nos assistindo, que essa pandemia da Covid, ela tem afetado severamente, todo mundo sabe, o mercado, não apenas interno, mas o mercado global, com uma desaceleração
da economia, né, com redução de produção, de consumo, de exportações, tudo ocasionado pelo isolamento social e pelo fechamento dos estabelecimentos não essenciais. E na área fiscal, a gente, então, diante dessa circunstância, acaba convivendo com uma queda drástica da arrecadação de tributos e, inclusive, uma queda, uma desvalorização da commodity, do petróleo, né? E isso também gera uma queda de arrecadação de receita de royalties, que para o Rio de Janeiro, há muito tempo, é uma receita importante. Então, para o Rio de Janeiro, em especial, além de tudo, queda na arrecadação de ICMS, queda na arrecadação de royalties. Então, de um lado, nós temos um problema arrecadatório, do outro, nós temos aí, e não mais olhando só para o Rio de Janeiro, mas para o país, temos uma necessidade muito grande de gastos na área da saúde para atender a população diante da pandemia, e também temos uma necessidade de gastos para reaquecer a economia, para buscar manutenção de empregos, para estimular a indústria e também para oferecer uma renda mínima aos mais necessitados e para a economia informal. Então, de um lado, temos aumento de gastos, do outro, temos uma queda de arrecadação. O que isso implica? Isso implica em uma série de problemas e de travas legais que nós temos, tanto na Constituição quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo federal ele teve a decretação de calamidade pública pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020, buscando exatamente obter os benefícios fiscais do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse artigo 65, ele considera tanto a calamidade pública como o estado de defesa e de sítio como circunstâncias excepcionais que permitem afastar algumas obrigações, algumas exigências que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz, né? A contagem dos prazos de controle para adequação e recondução de despesas de pessoal e limite de endividamento, está no artigo 23, 70, 31 e 70 da lei. Também dispensa a necessidade do atingimento de metas de resultados e também dispensa a utilização do mecanismo de limitação de empenhos, né, que é o corte de despesas quando a arrecadação cai, está previsto no artigo 9º da LRF. Então, o governo federal, assim como os demais estaduais e municipais, vem buscando a decretação de calamidade para, então, flexibilizar as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, especificamente em relação ao governo federal, ele teve que se socorrer também do Supremo, né? E buscar uma decisão que afastasse outras limitações, e assim foi na ADI 6357. O ministro relator Alexandre de Moraes, no dia 29 de março, na medida cautelar dessa ADI, ele, embora tendo registrado muito claramente na sua decisão que a responsabilidade fiscal é um conceito indispensável, ele reconheceu a situação grave, né, pela qual o Estado passa, e preocupado com a violação da dignidade da pessoa humana, com a garantia da saúde, com valores sociais do trabalho, da ordem econômica, ele então concedeu uma interpretação conforme a Constituição. Aguardando, o professor Magno está
Tá entrando. Voltei. Caiu, tudo bem, voltou. Então, o ministro Alexandre de Moraes, diante dessa cautelar, ele concedeu a interpretação conforme a Constituição e afastou a aplicabilidade de outros artigos da LRF, 14, 16, 17, 24, e também a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentária no caso de expansão de gastos. Acontece que não era suficiente e o que estamos agora vendo é a gestação da provável emenda constitucional número 106, né, pela PEC 1020, que é a PEC do orçamento de guerra. Já foi votado na Câmara dos Deputados, também já foi no Senado, mas o Senado fez uma alteração, voltou para a Câmara dos Deputados. Segundo o que eu li hoje, o presidente Rodrigo Maia pautou para segunda-feira a votação dessa PEC em relação às alterações que o Senado promoveu. A minha preocupação é que o Senado não promoveu apenas supressão do texto. Enfim, na realidade, o Senado promoveu apenas uma supressão do texto. O que eu li é que a Câmara agora vai fazer uma alteração de texto. Nossa. Então, penso que talvez tenha que voltar para o Senado novamente. Mas, de toda forma, vamos ver o que na segunda-feira vão decidir. Mas essa PEC, chamada PEC do Orçamento de Guerra, ela inclui um artigo novo na DCT, o artigo 115, para criar uma estrutura orçamentária mais flexível, paralela ao orçamento que nós temos, chamado Regime Extraordinário Orçamentário. Regime Extraordinário Orçamentário Fiscal, Financeiro e de Contratações. Uma das principais mudanças que essa PEC traz é flexibilizar a regra de ouro, né, do inciso 3 do 167, que veda o endividamento para o pagamento de despesas correntes, porque esse é o mecanismo que os economistas hoje indicam como o adequado para superar a crise. A tributação não é recomendável, porque isso retiraria recursos de circulação da economia, e aí, então, a alternativa é apenas injetar dinheiro através de maior endividamento, mas esse endividamento, pela regra de ouro, não poderia acontecer. Então, essa PEC também, excepcionalmente, afasta a vedação do inciso 3º do artigo 167, né, permitindo, então, operações de créditos para outros gastos. Cria também um comitê de gestão de crise e outros, dá autorização para o Banco Central também para atuar no mercado secundário. E, enfim, esse é o contexto que nós vivemos. Eu cheguei já a me manifestar no sentido da criação de uma espécie de imposto sobre grandes fortunas, mas vestido de empréstimo compulsório, né? Seria transitório, teria uma base de cálculo elevada para patrimônios elevados, com alíquotas progressivas, com a vantagem de devolução corrigida, e não atingindo nem os pobres, nem a classe média minimamente, mas os ricos e muito ricos, bilionários, e poderiam contribuir. Mas, então, esse é o contexto do que nós vivemos hoje, e eu espero que até segunda-feira tenhamos, então, essa emenda constitucional, provavelmente número 106. 106. Né? É isso. É isso aí, professor. Professor, eu agradeço muito a sua participação. Gostaria que permanecesse até o final para a gente poder fazer alguns apontamentos e, de repente, discutir alguns assuntos que a Vanessa vai trazer. Eu vou fazer algumas ponderações também sobre alguns artigos específicos, inclusive querendo a sua apreciação sobre algumas propostas também de interpretação
dessa PEC 10 de 2020. Muito obrigada, desembargador. Eu estou vendo, Vanessa, doutora Vanessa, desculpa lhe interromper, eu estou vendo aqui a pergunta se ela violaria o princípio da unidade do orçamento, né? Eu já antecipo que não, primeiro porque esse orçamento paralelo está nascendo na Constituição. Então, é a própria Constituição que vai autorizar, dentro de uma situação excepcional, dentro de uma situação temporária. E, em segundo lugar, o princípio da unidade do orçamento, ele já, de alguma forma, já vem sendo flexibilizado, né? A própria Constituição de 88 já prevê três peças orçamentárias, três leis orçamentárias, né? O PPA, a LDO e a LOA. A própria LOA já tem três partes, né? O orçamento fiscal, de investimentos e da Seguridade, e autorizado pela Constituição, tudo pode, né? Não mexendo em cláusula pétrea, o que não o constituinte derivado, tudo pode. É isso, eu respondo a pergunta da pessoa. Pelo que eu percebendo, professor, se eu concordo comigo, só fazer rapidamente já uma colocação, que apesar de estar dizendo que é um regime jurídico diferenciado, mas na verdade a gente está tendo uma criação de um orçamento paralelo ao orçamento fiscal, ao orçamento de investimento e da Seguridade, e que no final ele seja consolidado. Mas em atenção ao princípio da transparência, eu entendo que o artigo 6º, inciso 1, quando diz que tem que constar programações orçamentárias específicas, transpondo isso, que na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 8º, nós temos as programações financeiras via decreto. Então, se a PEC está prevendo que a gente vai ter programação orçamentária específica, eu acho que é viável, professor, a gente falar que é um orçamento paralelo, sim, e que tomara que seja, que você possa diferenciar exatamente, porque várias pessoas estão dizendo que vão ser só rubricas, né? Não. Não, é um orçamento. Não, na exposição de motivos que eu li da PEC, uma das justificativas é exatamente a transparência fiscal. É para que você tenha uma contabilidade paralela do que virá do endividamento exclusivamente para os gastos da Covid. Então, você vai ter receita nova de endividamento que não vai se misturar com o resto do endividamento, e você vai ter a vinculação do gasto deste endividamento com despesas exclusivamente relacionadas à Covid. O que eu vejo de problema é o problema não vou dizer violação, mas um problema em relação ao princípio da equidade intergeracional, porque você está criando uma dívida nova para um gasto imediato, sem deixar um legado, e gerações futuras que vão ter que, de alguma maneira, pagar por esse endividamento de hoje, sem se beneficiar. Então, o que eu espero é que esse endividamento que vai custear os gastos na saúde da Covid, ao menos deixe um legado, né? Um legado físico, um legado de mais médicos, mais instalações, mais hospitais, maior estrutura na área da saúde, para que o princípio da equidade intergeracional não seja tão abalado, né? Que gerações vindouras que vão pagar esse empréstimo que está sendo contraído hoje, para que elas, de alguma maneira, se beneficiem, né? Esse é o ponto que eu mais chamo a atenção em relação à PEC. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos, então. Muito obrigada, vou me despedir e trazer a Vanessa agora. Tá certo. Bom? Tá bom. Tudo bom, professor. Aí, vamos ver, acho que agora eu vou conseguir, hein? Não, mas antes eu quero te apresentar. Não, peraí. Eu já apresentei. Entrei, graças a Deus. Vou apresentar novamente, Vanessa, minha amiga procuradora do Estado, é mestre em Direito e Economia pela Universidade Gama Filho, procuradora-chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Fazenda, e com a maior honra ainda tem o mesmo nome que eu, e ela é Vanessa Siqueira. Eu sou Vanessa Cerqueira. Então, toda vez que me confundem com ela, eu fico super orgulhosa, e é um prazer ter você aqui, Vanessa. Muito bom. Vamos aguardando, então, a Vanessa entrar, né, na nossa
Conseguiu, amiga? Tô aqui, graças a Deus. Tô ansiosa, meu Deus. Que bom, que bom. Eu já te Eu que apresentei, quero que eu falo apresento muito, de eu não novo. consigo entrar. Bem, você ouviu a sua apresentação ou não? Porque eu apresento de novo. Ouvi? Ouviu? Não, Então tá bom. Seja ouvi. bem-vinda, Assisti então, essa aula do Vanessa. professor Marcos. Muito Parabéns, tá? obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Eu que agradeço Pessoal, pela. Ah, pessoal, é um prazer enorme estar aqui. Eu fico absolutamente feliz, me sinto honrada com o convite do meu grande amigo, querido Rodrigo Valadão. ele está nos E, assistindo sobretudo, sim, sim, e sobretudo pela possibilidade, Vanessa, de lhe encontrar, né, também. falar ao vivo com você. Eu estou morrendo de saudades. A Também. Vanessa, para quem não sabe, é minha amiga pessoal e companheira de discussões financeiras. Das Eu madrugadas, né? das madrugadas. E Vanessa está em Portugal. Que horas são aí, Vanessa? Aqui, olha, aqui já são quase dia primeiro. Aqui é 11h24. Aqui já Pois são. é, pois é. Daqui a Aqui pouco tá. a gente vira dia primeiro. A gente vira dia primeiro. Exatamente, exatamente. Juntas, dia do Bom trabalho, demais. isso vem a Bom calhar, demais. né? Bom demais. E a minha outra alegria é estar aqui novamente, dividindo o espaço com o professor Marcos Abraham. O professor é realmente um paradigma para todos nós que achamos por bem enveredar por essa seara do direito financeiro. É um verdadeiro guerreiro aí Aqui, na defesa do direito financeiro. Todos nós o admiramos muito. Muito obrigada, professor, pela companhia e por ter aceitado esse convite da ESAP. A ESAP que está brilhando como nunca agora, sob a batuta aí do Rodrigo Valadão, o que muito nos orgulha. A minha segunda alegria é por estar aqui debatendo sobre orçamento público. É uma temática, como muito bem pontuou o professor, uma temática absolutamente vilipendiada, maltratada, não só na academia, como maltratada pela mídia. As pessoas não conferem a importância devida ao direito financeiro. Estamos aí diante de uma calamidade pública, né, e suportando nefastas consequências oriundas do espraiamento dessa pandemia. E agora vamos ver o quão importante é o direito financeiro. O problema é fiscal e vamos nos endividar absurdamente, porque o aumento da carga tributária por si só não se presta a solucionar, perdão, esse imbróglio, sobretudo porque nós teremos uma desaceleração da atividade econômica e com aumento de carga tributária, isso impulsiona o desemprego. Nós vamos deparar com taxa de desemprego alarmante. Eu li uma notícia hoje no sentido de que bateria em 28%, né, o nível de desemprego. Então, estamos vivenciando uma situação de absoluta calamidade, uma situação nunca antes imaginada, como se estivéssemos aqui na constância de uma guerra de fato, né? Então, acredito que o aumento da carga tributária vá nos prejudicar ainda mais, e a solução para isso é o endividamento, e como muito bem pontuou outrora o professor Marcos Abraham, o endividamento, ele na verdade, desarranja o equilíbrio intergeracional, né? Porquanto nós estamos aqui pegando dinheiro emprestado, mas o serviço da dívida aumenta e o nosso poder de adimplência também, com um Estado maior, ele se queda combalido, mas enfim, apenas para dar seguimento aí àquilo que vocês estavam tão brilhantemente debatendo. Eu fui incumbida, pessoal, e boa noite a todos, todas. Eu fui incumbida de tecer algumas considerações sobre o orçamento público no âmbito aqui do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou procuradora do Estado, né? Meus colegas são a Vanessa e o Rodrigo, e atualmente me encontro lotada na assessoria jurídica da Secretaria de Estado de Fazenda. Aproveitando aqui o espacinho para mandar um beijo para a minha equipe de ouro. Vocês estão sendo absolutamente guerreiros. Eles não param final de semana, de madrugada. E um beijo especial para o meu colega, Rafael Nogueira, que está nos assistindo, que é um excelente profissional. E que bom, Rafa, poder dividir a assessoria jurídica contigo.
Muito obrigada por todo o apoio e vocês são incríveis. Enfim, meu agradecimento público a essa minha equipe maravilhosa, sobretudo porque estou aqui na Escola Superior de Advocacia Pública. Mas vamos lá. Eu gostaria, por conta disso, de tecer breves considerações acerca do mosaico orçamentário fluminense, né? Explicitando algumas especificidades que conferem uma peculiar configuração ao orçamento público do Estado do Rio de Janeiro. De modo a que nós possamos imprimir um maior didatismo às nossas explanações, eu achei por bem enumerar os cancros que assolam o nosso mosaico orçamental ou orçamentário, como queiram, e logo, logo vou expor as medidas, né, as soluções pensadas para contemporizar essas amarras que assolam o orçamento público do Estado do Rio de Janeiro. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito disso, já que o meu dia a dia é lidar com o orçamento. Bom, está bem cuidado, né? Eu digo de passagem, né? Minha tranquilidade de você estar aí, né? A tranquilidade de eu estar aqui, ela está aí. Isso que é minha tranquilidade. Mas estamos te esperando aqui ansiosamente, Vanessa. Você contribuirá e muito na discussão e aventando soluções. Você é sempre brilhante nas suas colocações. E estamos aqui. Minha xará, minha companheira de nome, de profissão e muito minha amiga. De concurso. E de concurso. Concurso, amiga. Concurso, amiga, a gente já não pode falar porque denuncia a nossa idade. Então... A gente é do último. Do último, isso. A gente é do último concurso. Verdade. Bom, mas vamos lá. Então, estou aqui querendo arrolar os cancros que assolam o nosso mosaico orçamentário. O primeiro deles, conhecido de todos, né, que é a nossa excessiva, a nossa escandalosa rigidez orçamentária, um engessamento orçamentário tremendo, consectário não apenas do alto índice de receitas vinculadas, como também do exacerbado volume de gastos obrigatórios, de gastos não discricionários. Aliado a isso, nós temos o elevado estoque de restos a pagar. De molde a que possamos conferir uma singela ideia acerca do que isso representou no orçamento aqui do Estado do Rio de Janeiro no ano passado, no ano de 2019, basta nós considerarmos o seguinte: a totalidade das despesas obrigatórias, a totalidade perfez uma quantia de 57,7 bilhões de reais. E no que se refere ao volume de receita corrente líquida, bateu nos 58,3. Isto quer significar que no ano passado estivemos com 99% do orçamento vinculado. Então, isso é realmente nefasto. Então, como eu prometi, eu iria abordar, né, os cancros um a um que assolam o orçamento do Estado do Rio de Janeiro e, ato contínuo, né, abordaria a solução que está em curso de implementação ou que já foi ministrada para amainar, para contemporizar essa mazela. Bom, a solução, neste caso, foi ministrada muito no ano de 2016, adviera pelas mãos, né, do Constituinte Derivado, por obra da Emenda 93 do ano de 2016. É a famosa DRE, Desvinculação de Receitas dos Estados, que vem consubstanciada no artigo 76A do ADCT, do Corpo Transitório da Constituição da República. Então, a DRE, ela vem desvinculando 30% de tudo quanto o Estado vier a arrecadar a título de impostos, taxas e multas. Então, de início, nós já temos essa desvinculação, contemporizando aí um pouquinho, pelo menos, né, de uma forma mais parcimoniosa, contemporizando a excessiva rigidez orçamentária. Então, tenham em mente que o primeiro problema a assolar o orçamento público, não apenas do Estado do Rio de Janeiro, mas dos entes subnacionais e também o orçamento da União, é a excessiva rigidez orçamentária. De sorte é que vocês tenham também uma singela ideia, só em termos de saúde e educação e com relação a essas vinculações, né, eu sou absolutamente favorável. Então, saúde, nós temos que verter
para essa área, 12% de tudo o quanto nós arrecadamos a título de impostos, e no que se refere à educação, 25% somadas, né, as porcentagens, temos aí 37%. Aí vejam vocês, né, gastos obrigatórios, restos a pagar, nós temos, né, dívidas de fornecedores e as vinculações constitucionais. Realmente não há espaço para que a programação eleita nas urnas, né, aquilo que nós sufragamos por ocasião da eleição, não há espaço para que essa programação seja efetivamente materializada. Nós temos que pensar nisso. Pandemia, né? E não tem espaço para uma pandemia. E muito menos numa pandemia. Bom, o outro problema, e eu vou me ater muito rapidamente a esse, é o elevado número de fundos. Aqui no estado do Rio de Janeiro, só no âmbito do Poder Executivo, nós temos 17 fundos e 8 fundos dos demais poderes, a gerar saldos financeiros acumulados. Bom, isso é complicado, porque o saldo financeiro é uma sobra, né? E a cada ano nós temos saldos financeiros acumulados. Eu vou explicar muito rapidamente, em breves palavras, como isso acontece. A lei que cria um fundo, ela deve arrolar as receitas, né, que municiarão esse fundo. E a par de arrolar as receitas que irão municiar o fundo, a lei deve apontar onde tais recursos deverão ser gastos, para onde tais recursos deverão ser vertidos. Então, o que acontece? Se num determinado ano, né, nós não aportarmos, se o Tesouro Estadual não aportar aquele dinheiro no fundo, ainda que não seja necessário, o Tesouro remanesce com aquela obrigação de aportar o dinheiro. Isso vai gerando restos a pagar. E de sorte aqui, de novo, vocês tenham uma ideia, nós, em 2019, recebemos, né, um estoque de 18 bilhões de restos a pagar. Pagamos 4, sobrou 14. No ano passado, nós geramos 4 bilhões de restos a pagar, que seriam pagos agora, já no início do ano, só que a pandemia nos pegou, nos tomou de assalto. Mas um sucesso, hein? Vocês fez um excelente trabalho. Só na saúde eram 7 bilhões, ou seja, diminuiu muito. Né? Em um ano vocês diminuíram muito. Parabéns. E uma boa notícia, né, Vanessa, que nós conseguimos cumprir os percentuais obrigatórios da saúde e da educação pelo valor pago. Tanto saúde quanto educação. Pago, exatamente. O valor foi muito pago bom. O serviço que foi pago. Exatamente. Exatamente. Foi realizado. Foi uma vitória para o estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Isso aí. Muito obrigada. E o secretário aí conduzindo a tropa toda, né? Bom, para esse segundo problema, nós tivemos uma solução. Isso é muito importante, pessoal, até para aqueles que estão na expectativa de um concurso público, né, daqui a um tempo, não agora, mas isso é muito importante porque no finalzinho do ano passado fora promulgada uma emenda, a emenda 73 do ano de 2019, modificando a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, uma desvinculação emergencial. Então nós tivemos lá a inserção no ADCT, né, no corpo transitório da Constituição do Estado do Rio, de alguns artigos 94 a 97. O artigo 94, ele vai desvinculando esses saldos financeiros do fundo, essas sobras dos fundos. Então, estão desvinculados de suas respectivas destinações constitucionais ou legais, 20% da disponibilidade financeira dos fundos do Executivo, 30% do Funesbom e do Funespom e 20% do FECAM. Então, pessoal, é uma desvinculação emergencial. Desvincula-se a sobra, o saldo do fundo, a disponibilidade financeira do fundo, de sorte a que nós possamos imprimir uma maior flexibilidade à peça orçamentária, e isso vai se estender até que se esvaia a calamidade financeira, porque aqui no Estado do Rio nós temos a calamidade pública, que foi recentemente decretada, por obra do decreto 46984 de 2020, e a calamidade financeira, né, que é um pouco anterior e que fora prorrogada até o final deste ano. Tá? Então, essa PEC emergencial, ela se estenderá até que se esvaia também essa moldura de calamidade financeira. Não, então, estamos sobre o regime de recuperação fiscal. Vou falar... Esse trabalho todo ano passado de recuperação, e a gente está sobre o regime de recuperação fiscal, que é muito, muito restrito. Com certeza, muito restrito. Trabalho, no limite.
Com certeza. E, coincidentemente, Vanessa, de novo, você transmitindo as suas energias para mim, eu iria falar exatamente do terceiro problema abarcando isso, né? A pandemia surgindo no seio dessa discussão sobre a eventual prorrogação do regime de recuperação fiscal. Pessoal, quando nós falamos em regime de recuperação fiscal, e o Estado do Rio é o único estado da Federação Brasileira que logrou aderir, né, ao regime de recuperação fiscal, temos um plano de recuperação fiscal. Então, quando nós falamos a respeito disso, estamos a falar de um Estado sendo eximido de pagar a sua dívida com a União. E primeiro, antes de nós continuarmos essa exposição, há que se fazer uma observação interessante, porque quando nós falamos, o Estado fica dispensado de pagar a sua dívida com a União, parece que é muito normal entes, né, emprestarem dinheiro para outros entes. Pessoal, desde o advento da LRF, artigo 35, operações de crédito entre entes foram proibidas. Não mais um ente pode emprestar dinheiro para outro ente, ainda que sob a forma de inovação, refinanciamento ou postergação da dívida anteriormente contraída. Então, quando nós estamos falando, né, que na constância do regime de recuperação fiscal, o Estado do Rio de Janeiro, ele fica eximido de pagar a dívida pública, a sua dívida com a União, nós estamos falando de uma dívida que remonta, né, a uma época anterior ao advento da LRF, que é a Lei Complementar 101 de 2000. A última renegociação, salvo engano, se dera nos idos de 98, conduzida que fora pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, quando nós falamos de renegociação de dívida, estamos falando de moratória, né, de rolagem de dívida. Então, nós temos aí os juros também crescendo. Acontece que naquela época elegeram um índice de indexação bastante gravoso, que foi o IGPDI da Fundação Getúlio Vargas. Então, o que aconteceu? Os estados ficaram asfixiados, porque muitos deles já tinham pagado, tá certo, a dívida com a União em quase a sua totalidade, mas ainda estavam devendo pela metade, exatamente por conta do indexador. Um indexador bastante severo. Mas vejam, nem isso eles podiam fazer, porque o artigo 35 veda, né, a renegociação. Tivemos algumas modificações com relação a isso, né? Lei Complementar 148, 151, 157, 156, mas enfim, demorou bastante para que os estados conseguissem isso. Voltando lá, né, a pandemia surgindo no curso dessa discussão afeta a prorrogação do regime de recuperação fiscal. Então, o que eu disse é que, no que se refere ao regime de recuperação fiscal, o Estado fica dispensado de pagar a sua dívida com a União. Bom, isso nos poupou dinheiro, pessoal, porque impediu que nós, aqui no estado do Rio de Janeiro, desembolsássemos o equivalente a 30 bilhões de reais nesses 3 anos. Estávamos negociando a duras penas uma prorrogação de regime quando surgiu essa bomba, a declaração de pandemia levada a efeito pela OMS, né, e o nosso decreto aqui de calamidade pública. Aí vejam, o que acontece é que mensalmente nós temos um controle sendo levado a efeito com relação ao regime de recuperação fiscal, temos um conselho de supervisão do regime de recuperação fiscal que emite, né, relatórios mensais. Bom, neste relatório é importante consignar, nós temos aqui algumas análises. A primeira análise, são 4 análises. A primeira é uma aferição da execução dessas medidas de ajuste. Então, nós temos medidas de ajuste de caráter continuado, por exemplo, revisão dos benefícios fiscais, modernização fazendária, modificação da alíquota do ITD, modificação da estrutura do ICMS, também com resvalos na alíquota. Essas são as medidas de ajuste de caráter continuado. E as de caráter pontual, por exemplo, a alienação de imóveis aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa que esse conselho supervisor do regime faz é verificar, escrutinar essas medidas de ajuste. Segunda coisa, o monitoramento das vedações. As vedações estão lá consubstanciadas no artigo 8º da Lei Complementar 159 de 2017, que instituiu o regime de recuperação fiscal. A segunda coisa que o Conselho faz é verificar a evolução dos resultados orçamentários e fiscais. E a quarta coisa é analisar
a avaliação de riscos fiscais. Por exemplo, a venda da SEDAI que foi impedida pela Alerj, então isso pesou para a gente, pesou na avaliação do Conselho de Recuperação Fiscal. E vejam, gente, aqui nós temos também uma situação inesperada, porque o nosso orçamento ele foi todo talhado, considerando que a arrecadação a título de royalties, né, aquelas compensações financeiras oriundas da exploração de recursos naturais, eles aferiram que o barril estaria na base de $25. Bom, isso hoje em dia é impensável, né, com relação ao Brent, que é o petróleo extraído, né, em terra. Nós tivemos a cotação negativa na semana passada, complicadíssimo, com resvalos aqui, uma queda de demanda. Então, tudo isso ficou complicado. Muito complicado, aliás. Do estado do Rio. O pessoal fica falando que o Brasil. O Brasil. É o Brasil que tem essa commodity como base. Não é só o estado do Rio de Janeiro. As pessoas falam muito, mas não é só o estado. Sim, o nosso estado, ele é, de certa forma, dependente desse dinheiro oriundo dos royalties, né, dessas compensações financeiras, e o debacle, a discussão, né, toda envolvendo aí Rússia, Arábia Saudita, isso resvala aqui em termos muito veementes, é uma pena. Mas vejam, o Conselho Supervisor está tomando isso em conta, não só a questão da queda da demanda do petróleo em função da pandemia, como as reverberações por si sós da própria pandemia. Não sei se parou aí, minha amiga. Não, estou te ouvindo, tá. Estou te ouvindo bem. Perfeito. As reverberações da própria pandemia. Olha, pode indo, assim, se acabar, vou avisar para todo mundo que está assistindo. Se acabar, eu abro outra live pra gente bom. Né, pra gente continuar e depois a gente abre outra para poder conversar algumas coisinhas. Professor Marcos, se estiver aí também, por favor, pra gente poder discutir rapidamente algumas questões. Pode falar. Perfeito, né? Perfeito. E lembrando também, né, gente, que esse estado de calamidade pública não suspende o regime de recuperação fiscal e esse incremento de despesas temporárias, esse incremento também não está proibido pelo artigo 8º da Lei Complementar 159 de 2017. Então, só para retomar aqui o que nós expusemos até o presente momento, falei do primeiro problema a assolar o orçamento, que é a excessiva rigidez orçamentária. O segundo problema, a enorme quantidade de fundos aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, que também engessa por demais o nosso orçamento. O terceiro problema é a pandemia por si só, surgindo no seio, né, dessa discussão sobre a prorrogação do regime de recuperação fiscal, esse regime que nos exime, né, de promover o pagamento da nossa dívida com a União e que impediu que nós desembolsássemos aqui o equivalente a 30 bilhões de reais ao longo desses 3 anos. Bom, vamos ao quarto problema. O quarto problema é o desequilíbrio fiscal ocasionado, né, exacerbado, catapultado, acirrado pela própria pandemia, que por seu turno vem gerando vultosas perdas de arrecadação. E o que aconteceu, gente? Isso resvalou nas projeções orçamentárias originais e aquele planejamento que estava consubstanciado na peça orçamentária se esvai. Nós tivemos aqui uma abrupta suspensão do planejamento que vinha plasmado na peça orçamentária. É isso que está acontecendo agora. Bom, de sorte é que vocês tenham também uma ideia acerca do que isto está gerando no orçamento do Estado do Rio de Janeiro, essas perdas vultosas, né, de arrecadação, como o debacle financeiro por conta também do arrefecimento daquilo que nós recebemos a título de royalties. Olha o que aconteceu. Na primeira semana de março, nós perdemos, né, em termos de arrecadação, 100 milhões de reais. No que tange aos royalties, a expectativa é de uma perda de 4 bilhões. Hoje, a Firjan, ela atualizou essa nefasta expectativa e disse que nós deixaríamos de receber o equivalente a 50% do que nós receberíamos. Diariamente estamos recebendo a metade, não só em função da pandemia, mas também como a queda, né, na demanda influencia sobremaneira a arrecadação a título de royalties. Quando eu falo arrecadação, não é
porque estou, obviamente, considerando royalties tributos não, tá? Royalties não ostentam natureza jurídica tributária, pessoal. Só para deixar bastante claro aqui, nós temos que primar por essa tecnicidade, numa live de direito, né? Bom, em termos também de arrecadação de ICMS, está-se a estimar uma perda de 11,7 bilhões. Então, isso é nefasto. O fluxo do nosso orçamento ele já está se invertendo. Para que vocês tenham uma ideia, em termos de arrecadação, nós temos mensalmente o equivalente a 4 bilhões de reais. No que se refere a pagamento de pessoal, nós vertemos para as despesas com o pessoal o equivalente a 2,3 bilhões. Com essa expectativa de que nós não venhamos a arrecadar ICMS nos moldes tais como arrecadávamos, uma queda de 30%, nós passaremos a arrecadar, em termos tributários, o equivalente a 2,8 bilhões, para pagar uma folha de 2,3 bilhões. Bom, isso vem no seio dessa discussão de socorro aos estados, né? Aos estados e aos municípios. É complicado, porque estamos precisando, de uma forma muito veemente, desse socorro a ser prestado pela União, e já já vamos falar a respeito disso. Falando mais... Transferências voluntárias, né? A gente vive... Exatamente. Eu até coloquei aqui um item para falarmos a respeito dessa possibilidade de recebermos as transferências voluntárias. E veja você, Vanessa, tem até município querendo transferir dinheiro para a gente. Isso pode. Agora, mais consequências oriundas desse debacle financeiro. Né? O setor mais afetado foi o varejo. Nós temos dos mais afetados foi o varejo, uma queda de 30% na arrecadação de ICMS, vestuário e calçados 73%, e com relação a restaurantes, bares e padarias, consumo, 60%. Né? Consumo, exatamente. Bom, e isso vai culminar, né, num déficit de 25,7 bilhões. Né? O déficit deve aumentar em 157%, passando de 10 bilhões para 25,7 bilhões. E o PIB do estado do Rio de Janeiro ele deve recuar na ordem de 5%, 4,6%, 5%. Então, isso é bastante complicado. Agora, chegamos, né, à nossa parte mais bacana da live. Por quê? Porque vamos falar a respeito das medidas que estão em curso de implementação, algumas delas já implementadas, para coartar os efeitos nefastos, né, oriundos do espraiamento da pandemia. Eu abordei aqui com vocês, né, 4 problemas: a rigidez orçamentária, enorme quantidade de fundos, a chegada da pandemia na constância da negociação, né, da prorrogação do regime de recuperação fiscal, e o desequilíbrio fiscal ocasionado, acirrado pela pandemia, a resvalar em quedas, né, vultosas de arrecadação, e também no desarranjo do nosso planejamento orçamentário. Agora sim, as soluções que estão sendo ministradas, né, para que nós possamos combater os nefastos efeitos da pandemia. A primeira solução, acredito que o professor Marco já tenha falado, eu caí um pouco na live dele. Eu vou só dar uma ponderação aqui, já uma parte dele, que ele está dizendo o seguinte, que as receitas variáveis de royalties a gente não pode usar como despesa fixa. Não é perfeita. A gente concorda, professor? Concordamos, né, Vanessa? Concordamos bastante, professor. Concordamos bastante, professor. É o que o senhor está colocando, ele está colocando aqui, Vanessa, do Comitê, que esse foi um dos grandes erros do governo anterior. Com e não certeza. Só contando, mas também fazendo operações de créditos vultuosas, contando com as questões da variação do royalties. Né? Então, assim, a herança que nós tivemos aí, né, dos governos anteriores. E esse não pode e ele está lembrando, e esse não pode fazer o mesmo, anotado, professor. Não, estamos nos esforçando. Agora, infelizmente, a nossa cultura é de ausência total de civilidade. Né? Nós não temos a mínima educação, porque isso realmente é um descompromisso para com as gerações futuras, que a queda do ICMS, inenarrável. A queda do ICMS, mas aí a queda do ICMS a gente tem que ver no PL que está tramitando que se faz uma compensação, né? Porque
o IPI, o ISS, o ICMS, essa queda, a gente tem que ter uma compensação para manter o pacto federativo. Exatamente. Se não tiver a compensação, a gente não tem como sobreviver, né? E as transferências voluntárias para a Covid, porque há um orçamento para a Covid previsto, depois eu queria debater com você rapidamente, Vanessa, se o professor Max estiver aí, e para a transferência para os estados é mínima. O valor da transferência com certeza. É muito pequeno, né? É de com 16 certeza. bi, ao passo que para outras questões é de 35 bi. Então, vamos deixar você terminar, Vanessa, e a gente faz essas observações. Vai lá. Perfeito. Então, agora as soluções, né, que estão sendo ministradas para contemporizar os efeitos da pandemia. A primeira delas é a decretação de calamidade pública, que adviera por obra do decreto 46984 de 2020. E aqui, pessoal, nós temos uma consequência bastante importante para fins financeiros. Eu peço que vocês remontem ao artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a nossa lei de responsabilidade fiscal. O que diz o artigo 65? Na ocorrência de calamidade pública decretada pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas, pelas câmaras municipais, né, os entes, eles ficam eximidos de se ater a determinados limites. Por exemplo, a questão da meta de resultado fiscal. O ente fica dispensado de atingir a meta de resultado fiscal. A outra consequência imediata oriunda da decretação de calamidade pública. O ente ele fica automaticamente eximido de cumprir os limites dos gastos com pessoal, limites esses que estão consubstanciados nos artigos 19, limites globais, e 20, limites setoriais da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a terceira coisa, o ente da federação, no âmbito do qual fora decretada a calamidade pública, ele fica eximido de se ater ao limite de endividamento, né? Aquela questão da dívida pública consolidada. Eu poderia tecer mais considerações sobre isso, mas não o farei com receio de me estender demais numa live onde 3 pessoas estão debatendo e eu não quero ser de maneira alguma inconveniente. Mas vamos lá. Então, falou em calamidade pública decretada, pensou nisso. O ente fica dispensado de atingir resultados fiscais, o ente fica dispensado também de se ater àqueles limites de gastos com pessoal e de se ater aos limites de endividamento que estão lá nos artigos 30 e seguintes, 31 e seguintes da Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange ao endividamento. Então essa foi a primeira providência para contemporizar os efeitos oriundos da pandemia. Segunda providência, pessoal, hoje, né, nós tivemos novidade quanto a essa segunda providência, é o pacote de socorro financeiro aos estados. Bom, a dos Deputados, ela aprovou um projeto há uns dias de socorro aos estados e aos municípios, né, que perderam a arrecadação de ICMS e de ISS em função das consequências da pandemia. Trata-se do projeto PLP, Projeto de Lei Complementar 149 de 2019, é um projeto substitutivo de autoria do deputado Pedro Paulo, que é do DEM, aqui do Rio de Janeiro, e esse projeto, pessoal, é interessante que se diga isso, ele veio substituindo aquele que era o Plano Mansueto, vulgarmente, né, chamado de Plano Mansueto, mas o nome técnico é Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal. Então, o Plano Mansueto, ele mais ou menos se esvai, ele está com uma configuração rearranjada em função da pandemia, e é isso aí, é o que está consubstanciado nesse PLP 149 de 2019. Vamos lá, então, esse projeto foi projeto aprovado, né, pela Câmara, passou pela Câmara, ele foi concebido como uma verdadeira bomba relógio pela União. Por quê? Aqui, o que nós tínhamos originalmente, uma ajuda de custo aos estados e aos municípios em termos de compensação na ordem de 89, isso originalmente, 89,6 bilhões de reais. A ideia, pessoal, é a de recompor a perda de ICMS, a perda de ISS. ICMS nos estados e ISS nos municípios, lembrando que esses dois impostos são os impostos de mais larga base econômica, respectivamente, dos estados e dos municípios. Agora vem as características talhadas, né, do projeto de socorro, né, o projeto que foi aprovado pela Câmara e que já está no Senado. Bom, a primeira característica está no artigo 2º do projeto, é a seguinte:
o projeto ele veda o diferimento na quitação de impostos, né? A postergação de pagamento de impostos, veda também sejam alterados prazos de recolhimento e veda a concessão de benefícios fiscais. Então, para que os estados recebam essa espécie de seguro da União, eles têm que se comprometer a não diferir o pagamento de impostos, não mudar prazo de recolhimento e não conceder benefícios fiscais. Há uma contrapartida para estados e para municípios. Esse seguro da União, ele iria se estender por 12 meses, de maio a novembro, e nós teríamos aí, para o estado do Rio de Janeiro, o equivalente a 10 bilhões de reais. Isso resolveria até o nosso problema de pagamento de pessoal, porque nós não temos certeza se conseguiremos pagar pessoal já no mês de julho. Isso vai depender de algumas circunstâncias, né, a ser avançadas com a União. Mas vejam, o que aconteceu? O projeto baixou no Senado e a briga foi grande, porque o Senado, né, numa espécie de vindita política, disse: olha, eu não quero ser uma casa carimbadora, eu não quero ser uma casa chanceladora da Câmara, então vamos modificar isso. Aliás, os efeitos são deletérios para os cofres públicos federais. Aí o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, fez uma... Desculpa, Vanessa, talvez ela caia em 1 minuto. Tá. Aí se o Davi Alcolumbre todo mundo sabe fez... que eu volto. Perfeito. Fez um acordo com o Paulo Guedes no sentido de tomar por base agora já no Senado uma proposta do senador Antônio Anastasia, que versava sobre o mesmo objeto. Então, esse projeto do Pedro Paulo ele foi inserido, foi amalgamado nessa proposta do Anastasia. Enfim, hoje discutiram lá e o pacote de ajuda ele desceu para 60 bilhões de reais. Se formos fazer um cotejo entre o pacote que está na iminência de sair do Senado, já temos o relatório, né, e aquele originalmente aprovado pela Câmara, temos uma diferença aí de 30 bilhões, né, 89,6 bilhões para 60 bilhões. Bom, desses 60 bilhões, 25 bilhões para os governadores, 25 bilhões para os prefeitos e 10 bilhões serão vertidos para governos de estado e prefeituras, exatamente para combater... Voltamos, pronto, voltamos, Vanessa. Voltamos aqui, vamos deixar o pessoal entrando de novo. Isso, aí Vanessa pede para entrar, isso, pronto. Visualizar, vamos lá. Pronto, voltamos, aguardamos Vanessa. Cláudia Freze, você está aí? Você pode refazer a pergunta? A gente tinha uma pergunta da Cláudia, continua aí, mas tinha uma pergunta da Cláudia pertinente que você estava falando. Hein, Cláudia, vê se você voltou aí. Se a Cláudia voltar, vai, continua. Bom, vamos lá. Então, esse pacote de socorro aos estados, né, que ficou alquebrado por conta dessa intervenção do Senado, vai voltar para a Câmara, vamos ver. A expectativa não é alvissareira, mas se porventura, pessoal, nós não recebermos essa ajuda, vai ficar muito complicado de o Estado caminhar pelas próprias pernas, né? Nós já temos aqui uma expectativa de colapso sanitário e depois a desaceleração da atividade econômica com o fechamento de empresas e desemprego num nível escorchante e, ato contínuo, o terceiro efeito dessa crise, que é um efeito absolutamente inaceitável, é a bancarrota dos entes subnacionais. Então, a União ela precisa conjecturar a respeito dessa ajuda o mais rapidamente possível. Estamos aí em compasso de espera, ansiosos, né, porque, de fato, não é brincadeira. Estamos assustadíssimos. Bom, pessoal, então, eu expus aqui a segunda medida, né, que é a medida de socorro. Oi, Cláudia. Cláudia entrou que ela tinha feito uma pergunta pertinente no que você estava falando. Cláudia, se você puder fazer a pergunta, que aí a Vanessa vai e já responde de uma vez. Assim que ela quiser, eu te faço a pergunta, Vanessa. Desculpa, queridona, vai. Perfeito, mas, então. Assim, quem sabe faz ao vivo. Lógico.
Vamos lá, vamos lá. Então, o pacote de socorro, né, da União aos Estados é a nossa segunda solução emprestada à contemporização dos efeitos da crise. E a terceira medida que nós já implantamos aqui, que é a suspensão do pagamento da metade do 13º salário no mês de aniversário. Obviamente, isso não tem o mínimo propósito agora. Depois, né, a quarta medida, vedação ou limitação de realização de despesas que não se revelem essenciais. A quinta medida, o contingenciamento prévio do orçamento, lembrando que contingenciamento não tem a ver com corte. Nós temos aqui um instrumento que contingencia gastos até que se materialize a receita que está prevista no orçamento. É um ajuste que nós importamos da legislação norte-americana, lá se chama sequestration, apesar de a nossa lei de responsabilidade fiscal ter sofrido uma veemente influência da Nova Zelândia, do ato de responsabilidade fiscal da Nova Zelândia. Eu costumo até brincar, né? Um país tão parecido com o Brasil, unitário e parlamentarista, que nos inspirou, né, nesses propósitos. Mas, enfim, a outra solução, né, que não depende da gente é transferência voluntária. Tem até municípios, né, que estão, municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, que estão se disponibilizando a nos transferir dinheiro, lembrando que, maravilha, lembrando que a transferência voluntária nada tem a ver, né, com a transferência obrigatória. E, exatamente. A transferência voluntária, ela vem consubstanciada no artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ela pode provir de entes menores, né? Entes menores para maiores, maiores para menores, que é o que mais acontece, em regra, né? E também entre iguais, município para município, estado para estado. E lembrando que no que se refere às transferências voluntárias, nós temos um condicionamento no que tange à utilização. Então, o ente que recebeu aquele dinheiro deve necessariamente aportá-lo nas despesas afetas ao combate à pandemia. Nós temos uma vinculação, o que não acontece com as transferências obrigatórias. E, Vanessa, algo que eu não comentei, né, com relação ao socorro dos estados, é interessante porque nós estaremos recebendo dinheiro da União em função dessa necessidade de se compensar perda de arrecadação de ICMS. E com relação a esse, as perdas passadas. E com relação a esse dinheiro, nós não temos a obrigação de verter, né, para os municípios. Não existe aqueles condicionantes que maculam as transferências obrigatórias. Então, isso, a arrecadação, né? Porque tudo que o Estado recebe a título de impostos, ele tem que transferir para os entes menores, e com relação a essa verba que advirá a título de compensação, nós não temos essas amarras que teríamos na eventualidade de estarmos efetivamente arrecadando receita própria. Isso é interessante também que se diga. E vamos lá, essas são as soluções, né, que estão sendo ministradas aqui no âmbito do Estado do Rio. Decretação de calamidade pública já foi, o socorro aos estados que não depende da gente, a questão... Cláudia perguntou, Cláudia, 2 segundinhos, eu vou fazer você terminar, Vanessa. Ela perguntou, eu perguntei se as contrapartidas do pacote de recuperação dos estados já não estão inseridas no pacote de recuperação fiscal. Quer que eu repita? Não, eu entendi o que a Cláudia falou. Se essas vedações não coincidiriam com as vedações constantes no artigo 8º da Lei Candira, aí, já estou misturando tudo, da Lei Complementar 159. Cláudia, eu acho que não, porque, por exemplo, no que se refere a diferimento, nós fizemos isso aqui no Estado do Rio, à torta e à direito. O diferimento por si só, ele... pelo menos para alguns, não é tido como uma renúncia de receita. Eu já tenho a opinião muito particular no sentido de que, se o diferimento se estender por um período mais longevo, eu acho que ele assume, né, a veste de um benefício fiscal. Mas, enfim, então isso não está no artigo 8º e nós tivemos aí essa proibição. A questão também de modificação de prazo, né, de recolhimento, essa não é uma vedação constante no artigo 8º da Lei Complementar 159, e com relação a incentivos fiscais, temos que examinar o que saiu do forno agora no Senado, porque na Lei Complementar 159 nós temos uma exceção
no que se refere àqueles confasados, né? Aqueles que devem ser submetidos ao CONFAS. Então, aí pode. Então, acredito que não haja essa coincidência. É óbvio que coisa ou outra, constante no projeto e constante nas vedações do artigo 8º, coisa ou outra coincidirá, mas nem tudo. Então, acredito que esse pacote, com a contrapartida correlata, seja um pouco mais extenso sob esse prisma, Cláudia. Ok. Agora, temos que examinar de novo, né, pessoal? O texto saiu enorme agora. Eu recebi há pouco tempo. Eu peço perdão, né, por não estar com esse texto na cabeça. E é até interessante porque eu discorri aqui agora há pouco, minutos atrás, né, sobre as consequências, vicissitudes aí da decretação de calamidade pública, resvalando no artigo 65 da LRF. Neste projeto aí no Senado, nesse projeto do Senado, nós temos uma proposta de modificação ao artigo 65. Os efeitos do 65 serão um pouquinho mais amplos à luz do projeto que acabou de bater. Eu não tenho condição de verificar porque está no meu WhatsApp, eu recebi da Fazenda agora há pouco. Cláudia, eu te mando nesse minuto. Saindo aqui da live, eu já te mando. E Cláudia, é um prazer tê-la aqui, Cláudia e Vera. São duas profissionais exemplares e pessoas geniais. Muito obrigada, pessoal, por esse privilégio de contar com vocês aqui. É um prestígio para mim, de verdade. A gente que agradece, Vanessa, a sua participação e vou te fazer um convite, assim. Como eu vou falar uma explanação agora dos pontos que vocês, né, tentando colocar alguns enxertos, alguma coisa, e era alguma coisa, é um debate também. Se você pode ficar, para eu não ficar sozinha. Não, Vanessa, eu vou ficar aqui com você até o final, porque nós gostamos de falar. Com certeza, com certeza. Você fica comigo? Agora, só se você me permitir abordar um quinto problema que ainda assola o nosso orçamento. É o último, eu juro. Porque até agora falamos de 4, né? Rigidez orçamentária, os fundos, pandemia, desequilíbrio fiscal e a questão da pandemia ter advindo no curso da renegociação do regime. E agora, o quinto problema, a pandemia surgindo no seio da discussão sobre a ADIM 4917. Essa ADIM foi uma ADIM ajuizada pelo então governador do estado, né, governador à época, que suspendeu os dispositivos daquela lei 12.734 de 2012. Pessoal, essa lei ela prevê novas regras de distribuição dos recursos oriundos dos royalties. Vejam vocês, se nós não tivéssemos conseguido suspender os efeitos da lei, nós temos aí uma liminar, né, acho que concedida pela Carmen Lúcia, depois Cláudia me corrija se eu estiver errado, se eu estiver errada. Vejam, se nós estivéssemos aqui sob a égide desta lei, a expectativa já anunciada pela Agência Nacional de Petróleo era no sentido de que o Estado do Rio estaria amargando um prejuízo na ordem de 56 bilhões até o ano de 2022. Então, isso é complicado. Então, o que acontece? As novas regras de distribuição dos royalties, regras constantes nesta lei, seriam absolutamente deletérias para o Estado do Rio, e a nossa bancada na Câmara dos Deputados, a bancada dos deputados fluminenses, né, foi absolutamente aguerrida nisso tudo. Parece que o governador do estado do Rio, Wilson Witzel, também tomou a frente e conseguiram retirar de pauta esse processo. Essa liminar seria apreciada agora no dia 29 de abril e me parece que... A gente não precisa, né? Tudo que a gente não precisa. E eu acho que o julgamento ele acontecerá, salvo engano, de novembro. E, pessoal, só para... Vocês estão me escutando? Eu estou te escutando. Você botou fone agora? Eu tirei o fone, na verdade. Então tá ótimo. Porque perdeu aqui, acabou a bateria dele. São as vicissitudes da tecnologia. Obrigada, Gustavo, elogiando as Vanessas. Obrigada, Binim Boy. Binem Boy, que honra, que honra. Muito obrigada pela presença. Fernando, vai lá. E vejam, isso realmente, gente, representa um debacle na própria discriminação de rendas, né? Da Constituição da República. Por quê, gente? Nós temos uma divisão
tendo sido orquestrada em função também do espectro da moldura da tributação. No que se refere ao petróleo, a tributação ela se dá no destino, não na origem. Então, os estados produtores já perdem vultosas, né, quantias em função disso. Eu acho que seria uma atrocidade nós permitirmos que essa mudança seja levada a efeito por lei ordinária sem que se modifique o espectro da tributação. Então, se os estados produtores, a título de compensações financeiras, eles recebem mais, é porque nós temos, né, uma configuração no que concerne a moldura tributária talhada de uma determinada forma. Manter essa configuração tributária intacta, né, e mudar a regra de distribuição dos royalties, isso afeta sobremaneira o equilíbrio financeiro do Pacto Federativo, a discriminação de rendas, que é cláusula pétrea. Eu realmente fico assustadíssima com os caminhos que, porventura, pode tomar esse julgamento. seguiremos na eventualidade de o Supremo não se manifestar favoravelmente ao Estado do Rio. Mas, enfim, pessoal, eu falei muito rapidamente, eu não gosto de falar dessa forma aqui, me atropelando, mas eu gostaria muito de ter exposto tudo o que, porventura, possa atualmente estar afligindo, né, o orçamento, o equilíbrio orçamentário do Estado do Rio de Janeiro. Não queria ter deixado nada de fora, razão por que imprimi esse ritmo aqui acelerado à minha fala. Me perdoem por qualquer coisa, mas não sei, isso ficará disponível e quem sabe vocês poderão reassistir se porventura houver ficado alguma dúvida. Enfim, pessoal, apenas reafirmando que foi um prazer enorme ter estado aqui com vocês. Eu continuarei, promessa é dívida, é um prazer para mim, mas é isso, pessoal. Tentando aí colocar numa moldura do razoável e num tempo recorde bastante exíguo aquilo que está nos afligindo atualmente em termos orçamentários. Obrigada, Vanessa, e mais ou menos obrigada também pelo trabalho que você fez antes da pandemia, né? Porque senão a gente não conseguiria nem respirar e pensar no que fazer daqui para frente, né? Eu queria trazer um dado para você, antes de começar a falar um pouco da PEC. E aqui vai ser uma conversa, eu não vou ficar expondo, eu quero que você me interrompa, que você concorde, discorde, mas eu queria trazer um dado para você das transferências voluntárias, que está na página do Tesouro Transparente. Bem, o governo federal, veja bem, ele fez uma projeção de gastar 253 bilhões com o combate à Covid. Aí, desses 253 bilhões, para auxílio emergencial dos estados, municípios e Distrito Federal, a medida provisória, acho que é 399, colocou que eram 16 bilhões. 16 bilhões para todos os estados e municípios é o quê? Nada, né? Nada. E das pagas até agora, essa página está atualizada do dia 30 de hoje, né? No caso, aqui em Portugal já é dia 1º, mas do dia 30 do Brasil. Para a despesa paga, apenas 1 bilhão já foi transferido para os estados e municípios, sendo que os estados e municípios respondem por 95% de todas as despesas com saúde. Todo mundo sabe que as despesas todas com saúde diretas, né, na ponta, são feitas pelos estados e municípios. Ao passo que os auxílios emergenciais, por exemplo, para as pessoas de vulnerabilidade, lógico que precisam também, né, desse momento, mas lá, o contingenciamento, na verdade, o direcionamento para essa verba é de 123 bilhões, sendo que já foi executado e pago 35 bilhões. Lógico, Nossa, não pode equiparar, né? As pessoas em vulnerabilidade também merecem, mas assim, para a saúde, que é o que a gente está agora, tendo de emergencial, foram 16 bilhões e até agora o pago foi só 1 bilhão. Então, isso são impressionante. transferências voluntárias. E não é só saúde, né, Vanessa? Assistência social também, né? Exato. E agora, já pegando aí como gancho que você falou, a batalha em prol da questão fiscal, né, do ajuste fiscal, ela se queda combalida, né, em função dessa necessidade de se combater os efeitos da crise. Agora, a ideia de Estado mínimo, ela arrefece, né, dá passos rotundos para trás, e nós teremos aí uma reconfiguração do próprio Estado. Essa tentativa de se implementar
um ajuste fiscal. Há um tempo se transformou numa quimera, porque isso atrapalha sobremaneira a nossa recuperação, né, por conta do debacle ocasionado pela pandemia, e teremos que conviver com isso. As próprias reformas que iriam reconfigurar o Pacto Federativo, e nós estávamos aí com 3 PECs à vista, né, a PEC emergencial, que é uma PEC que visaria reduzir gastos, até mesmo para suprir eventuais insuficiências da emenda do limite de gastos, a emenda 95 de 2016, e essa PEC emergencial ela vinha bastante dura, né? Teria como gatilho a regra de ouro, né? Na eventualidade de nós estarmos recorrendo a endividamento para pagar despesa corrente, aí seria o gatilho para que nós deflagrássemos aí redução salarial com redução de jornada correspondente. Bom, eu acho que a PEC emergencial, que aliás é o título aqui da nossa live, ela se esvai diante dessa necessidade, né, de nós robustecermos o Estado, um Estado que tornará a se incumbir, né, dos anseios sociais de uma forma bastante veemente, e essas reformas que estavam sendo pensadas sofrerão um redesenho. Então, a gente tinha essa PEC emergencial, a PEC dos fundos, né, que promoveria uma desvinculação dos fundos também, com a liberação de uma quantia altíssima, eu não me recordo aqui, são muitos números para guardar, e a outra PEC importante era a PEC do Pacto Federativo. Então, eram 3 PECs, né? Havia 3 PECs em discussão, e no seio parece que da PEC, não sei se era a PEC emergencial, numa delas viria um arcabouço modificativo do regime de recuperação fiscal também. Isso estava sendo trazido à baila no momento em que nós deparamos com a pandemia. Tá ótimo, obrigada. Vou começar a falar algumas coisas, então, pontuais sobre a nossa PEC de guerra, né? Que aí, como você acabou de dizer, é uma PEC de guerra, mas ela tinha que ter abrangido muito mais questões do que efetivamente ela tratou. Ela, na verdade, ela foi muito enxuta, né? E por isso que eu acredito que para o Estado do Rio de Janeiro, esse PL que está tramitando é uma salvação muito maior do que a nossa PEC de guerra. Mas vamos lá para a PEC de guerra. Eu coloquei umas questões pontuais de alguns artigos, e aí quem estiver com a PEC quiser assim, acompanhar, o artigo 3º da PEC... É a PEC 10, né? É a PEC 10, isso. O artigo 3º veda que todas as despesas que estão sendo feitas nessa PEC de fiscal, financeira, até porque a gente mistura muito, né? Fiscal, financeiro e finanças públicas. Aqui em Portugal é bem separado. Fiscal é tributo, são os impostos, financeiro e finanças públicas é orçamento público e a execução orçamentária, execução financeira. Mas aqui a gente no Brasil mistura tudo, mas pelo menos, né, nós temos o professor Marcos Aron que prima pela autonomia, e pelo menos a gente já saiu do direito administrativo, né? Porque na época que a gente estudou, ficava lá no guarda-chuva do direito administrativo, direito financeiro. Então, exatamente. Estamos caminhando. Mas voltando. Estamos caminhando. O artigo 3º fala que todas as despesas, né, que são feitas para a Covid, ela é vedada a despesa de caráter permanente. Então, nesse artigo 3º, ele suspende temporariamente o artigo 14, que é da receita, né, da renúncia de receita, e o artigo 16, que você falou muito bem, né, na sua entrevista lá na CNN, que é a questão de o ordenador de despesa não ter que indicar onde ele está tirando do orçamento, nem no exercício que ele está usando, nem nos futuros. Acontece o seguinte, esse artigo ele acabou sendo menos do que foi decidido na ADIM 6357. Menos. Menos. Então, na ADIM foram... Na 6357 foram 4 artigos. O artigo 16, 17... Isso. Não. E o 24. E 24. Não, 16, 17, 24. E teve o 114, caput, parágrafo único da LDO. Eu acho que foi isso. LDO, exatamente. Foram 3 artigos da LRF, 16, 17 isso, 24, e 24 e um da LDO. Isso. A flexibilização abarcou esses 3 e a nossa PEC está menor. Então, a nossa PEC de guerra é mais modesta, mais tímida. E eu não sei também se a despesa de caráter continuado, que é aquela que é de um exercício até 2 subsequentes, né? Se não vai existir agora nesse momento, né? Pelo menos se for aprovar a PEC, a gente tem que manter, eu acho, pelo menos
para um equilíbrio, o que foi decidido, né, brilhantemente pelo ministro Alexandre de Moraes. De Moraes. A gente não tem como aquilatar se a despesa vai ser permanente ou não. Então, porque é engraçado, Vanessa, porque, por exemplo, à luz da decisão do ministro Alexandre de Moraes, nós temos o ente eximido de atender aos requisitos. Perdão, eram 4 artigos, sim. O 14. Então, 14, 16, 17, 24 e o 114 caput. 14, 16, 17, 24. Então, são 4 artigos da LRF. Eu sabia que estava faltando um. Tá. No que se refere ao 14, nós temos aí um artigo que consubstancia requisitos afetos à concessão de benefícios fiscais, né, renúncias de receita. 16 fixa requisitos para o caso de aumento de despesa, na eventualidade de estarmos criando, expandindo ou aperfeiçoando a ação governamental. O 16 é no orçamento em curso. E o 17 é do próximo orçamento de uma lei sendo proposta. E aí, exatamente. Quando a emenda tira o do 17, então você fica assim, só está valendo para que está em curso, né? Então, nesse ponto, ela já está tecnicamente, pelo menos, menos. Pois é, eu acho que isso terá que ser trazido à baila no momento oportuno. De sorte é que nós não fiquemos nessa seara de insegurança, né? Pisando em ovos. Porque, veja, é complicado nós, num momento tão crucial, estarmos tendo, perdão pelo gerundismo, que conjecturar a respeito disso. Isso deve ser... Por isso que a emenda tinha que estar escrito assim, suspenso temporariamente os artigos tais. Com certeza, com certeza. Para dar transparência, né? E é engraçado que este é uma espécie de fast track, né, para as despesas. Ele só existe para despesas que sejam afetas ao combate às consequências da pandemia e enquanto perdurar a pandemia, na constância da pandemia, que é exatamente o que traz a PEC do Orçamento de Guerra, que culminará na promulgação da emenda 106. Pois é, exatamente. Que vai ser por mais complicado. Exatamente. Agora, essa questão da regra de ouro, né, Vanessa, é uma questão até que merece ser trazida à baila, porque eles vão enxertar o artigo 115 no ADCT, só que até que se aprove essa PEC do Orçamento de Guerra, a PEC 10 de 2020, né, fica complicado, porque eles vão ter que quebrar a regra de ouro. E segundo o artigo 167, inciso 3 da Constituição da República, nós temos ali, né, uma exceção na eventualidade de o Congresso Nacional, por intermédio de lei complementar, né, maioria absoluta, quórum qualificado, permitir, né, que se contrate operações de crédito para pagar despesas correntes, aí sim, perfeito. Agora, é interessante nós cuidarmos para que essa excepcionalidade não se torne algo corriqueiro, que é o que vinha, fazendo um paralelo aqui muito rapidamente, é o que vinha acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro, na ocasião em que quebrávamos à torta e à direita essa regra de ouro com a chancela da Alerj, né? Então, o que foi concebido para ser uma excepcionalidade não pode ser utilizado de forma rotineira, corriqueira, ordinária, como vinha sendo. E só para aclarar aqui, pessoal, quando a gente fala em regra de ouro, é o seguinte, um ente não pode utilizar dinheiro que adentra nos cofres públicos sazonalmente para executar, para suprir gastos que são ordinários, corriqueiros, que se repetem todos os meses. Então, gastos correntes devem ser saldados com receitas correntes, não aquilo que entra sazonalmente. Então, aqui a regra de ouro é a possibilidade de nós contratarmos operações de crédito, pedirmos dinheiro emprestado para saldar despesas correntes, despesas obrigatórias. É óbvio que aquilo que entrou a título de empréstimo deverá ser devolvido dentro em breve. E aí nós temos, né, um desarranjo orçamentário, um endividamento, que é o que vai acontecer agora, com certeza. Exatamente, que vai acontecer. Bem, o parágrafo único também eu destaquei do artigo 3º, que fala que libera as empresas com débito com a Seguridade Social de poder contratar e receber benefícios. Ótimo, mas sem nenhuma contrapartida vai ser difícil, né? Apesar de a gente já não ter um conceito, pelo menos legal, do que é o devedor consumais, a gente deveria ter um mínimo de contrapartida para que essas empresas também com débito elas pudessem ser beneficiadas, né? É uma observação que eu faço.
a regra de ouro do artigo 5º, até coloquei aqui que vocês já iriam falar com brilhantismo, e comparar o seguinte, aqui na União Europeia, né, no caso aqui nós temos o orçamento dos Estados-membros e o orçamento da União Europeia, então eles têm que estar sendo adaptados. Primeiro o orçamento da União Europeia com as suas metas e cada Estado-membro tem que se adequar a esse orçamento. Foram feitas também algumas medidas dizendo que o déficit, que do máximo que poderia ser 3% do PIB, também está suspenso. Então, foi algo que já foi feito aqui na Comunidade Europeia. Vamos lá, muito bom. O artigo 6º, né, também... Vanessa, só um minutinho. A Patrícia aqui entrou perguntando sobre o empréstimo compulsório. Patrícia, vamos falar a respeito disso. Aqui eu fiquei incumbida de falar sobre a situação vigente aqui no estado do Rio de Janeiro, mas eu falarei daqui a pouco, se todos concordarem, a gente fala um pouquinho sobre empréstimo compulsório muito rapidamente. Tá bom, Rodrigo. Tchau, Rodrigo. Um beijo, meu amigo. Vai ter que sair. A gente encerra, começa outra, encerra, começa outra. Aí depois fica só nós duas. A gente fica batendo papo. Beijo, meu amigo. Muito obrigada. Beijo, Rodrigo. Obrigada a você, querido. Beijão. Aí eu coloquei também o artigo 6º, né, da PEC. Ele também colocou uma questão que foi o seguinte, dizendo que tem que se demonstrar os efeitos sociais e econômicos que essa PEC está fazendo. Econômico, tudo bem. Os efeitos econômicos, a gente sabe que é só ver os números. Agora, os efeitos sociais, eu acredito que só se for uma exposição de motivos do relatório, o resumido de execução orçamentária, do relatório de gestão fiscal, porque como é que na PEC, né, que vai tratar sobre as rubricas orçamentárias, a gente consegue ver os efeitos sociais? E aí, essa é uma questão também que eu achei assim, que a gente deve destacar. E o que eu conversei com o professor Marcos, aí, assim, antes que ele tinha dito, eu acho que ele mais ou menos concordou comigo, é que é o seguinte, estão dizendo que essa PEC é de um regime jurídico diferenciado e não uma PEC de um orçamento paralelo. Que os orçamentos continuam sendo o orçamento fiscal, né, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. Mas eu acho assim, quando está escrito no artigo 6º que constar de programações orçamentárias específicas, então, se uma programação orçamentária específica, mesmo que você não dê o nome de orçamento paralelo, mas você efetivamente vai ter que ter uma peça em separado para dar asa à transparência. Inclusive, porque quando você fala programação orçamentária, a programação financeira, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 8º, diz que depois, né, na execução, tem que ter um decreto com a programação financeira. Então, uma vez que está escrito programação orçamentária, eu acho que a gente tem que acreditar que eles vão fazer, né, que eles vão fazer efetivamente um orçamento, mesmo que não seja esse nome, algo paralelo e não simplesmente... Com certeza, Vanessa. Com certeza. É uma estrutura, sem dúvida alguma, paralela. E isso não vilipendia a unidade. Perfeito. Isso não vilipendia a unidade. O professor Marcos já trouxe à baila as argumentações absolutamente pertinentes, né, para coartar esse tipo de raciocínio. Sobretudo porque, em termos materiais, nós temos como conceber, né, a unidade orçamentária. Nós já não temos unidade orçamentária em termos formais, né? Por exemplo, o orçamento se espraia por 3 diplomas legais distintos. O plano plurianual, né, que rege as demais leis orçamentárias e que se estende por 4 anos. A lei de diretrizes orçamentárias, cuja função anual é a de pensar prioridades do PPA para orientar a própria confecção da lei orçamentária anual. E a própria LOA, que se incumbe ano a ano de executar, de materializar, de transformar em realidade 1/4 do planejamento conjuntural de longo prazo que está consubstanciado no PPA. Então, nós já temos 3 leis formalmente distintas. Agora, em termos materiais, o orçamento é tido como uma peça una. Até o professor Régio Oliveira, ele, em sua doutrina, vem falando que a unidade orçamentária não mais existe em função da previsão constitucional afeta ao PPA. Foi uma pergunta que aconteceu. Não está quebrando a unidade orçamentária? Não quebra a unidade orçamentária, porque em termos materiais nós estamos concebendo, né, uma peça una. O próprio orçamento, a lei orçamentária anual da União, ela se triparte, né? Nós temos o orçamento dos poderes, nós temos o orçamento da Seguridade Social e o orçamento fiscal, né? Então, a própria peça orçamentária já apresenta essa tripartição com relação à Seguridade Social.
nós temos aí quase que um apêndice no orçamento. Exatamente. E é isso. Não teremos problema. No final, consolida tudo, né? Com certeza. No final, consolida tudo. O que é importante é ter transparência e colocar tudo de uma peça separada. É a sugestão que eu tenho certeza que a Vanessa vai fazer no estado do Rio de Janeiro para a gente demonstrar total transparência. Não é isso? Não é verdade? Com certeza, minha amiga. O artigo 6º, inciso 2, também coloca que as avaliações, né, mais um princípio da transparência, as avaliações de prestação de contas do presidente da República a cada 30 dias, fechando o bimestre, que é o relatório resumido de execução orçamentária. Fala presidente, mas aí a gente remete lá pelo artigo 52, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e todos os entes, apesar do presidente, né, no caso a PEC, ele que vai produzir mais as normas, os atos legislativos, mas todos os outros entes também devem fazer as publicações, porque eles também vão fazer atos ligados, né, com mais rapidez, ligados à Covid. Então, assim, diz presidente, mas são todos também abrangidos pelo artigo 52. E digo mais, o relatório de gestão fiscal, né, não pode deixar de ser feito com todos os déficits, entendeu? Não é verdade? A gente está quebrando a regra de ouro, mas com certeza. A gestão fiscal tem que estar dizendo todos os déficits. Então, tem que explicitar tudo, porque do contrário nós não temos transparência. Aliás, foi uma coisa até que a Vera, não sei se está aí ainda, né? E o Valadão, que já saiu, perguntou: como é que nós vamos controlar isso? Os gastos vão ser feitos pelos relatórios. Os relatórios lógico, completos, né? Bom, e não tem outra saída, né, Vanessa? Ou não, é isso exatamente. Não tem outra forma. E o artigo 6º também, no parágrafo único, coloca que ele faz um limite temporal assim, diferente, que um decreto do presidente da República vai dispor sobre a identificação das autorizações feitas anteriormente. Acho que você estava falando isso agora, do antes. Né? Então, assim, o antes vai ter um decreto do presidente da República dizendo o que vai ser, o que foi feito antes e colocar e mostrar as rubricas. Aí exatamente. Eu pergunto, o que é o antes? O antes vai ser o decreto de calamidade número 6. O antes vai ser a Lei 3.979 de fevereiro, porque aquela lei, apesar de não ter questões orçamentárias, tem questões de licitação, né, de suspensão de licitação. Então, eu acho que lá de fevereiro a gente já poderia estar contando. Então, a PEC também tem que ter um limite temporal, né? As coisas têm que ter limite temporal, tem que dizer quais são os artigos que está suspendendo. Então, foi uma observação que eu acho. Eu não sei qual que você pensa, né? Qual dos dois. Eu acho que tem que ser lá da lei de fevereiro. Ali já eu também acho. Eu também acho. Porque... Lógico. Tem uma questão, assim, que eu não sou economista, mas um dia eu vou fazer economia. Vamos fazer economia juntas, né? Vamos, gostaria demais. Vamos fazer juntas. E quando a gente tiver velhinha, a gente fazer economia junto. Que é a questão da aquisição de títulos no mercado secundário, né? E aí eu já vi vários vídeos, sabe? Que é uma confusão louca, que até que misturou mercado secundário com mercado primário. Mercado primário, que eu não entendi, é aquela questão assim, você está comprando seu imóvel, aí você faz, né, começa a pagar e são emitidas promissórias. Então, você é o devedor principal com o emissor ali direto, vocês dois. Uma vez que essas promissórias começam a circular, aí circulam em financeiras, circulam entre os bancos, promissórias, estou falando de debêntures, vamos falar que aqui eles falam mais em relação aos debêntures. Aí você está no mercado secundário. Mercado secundário é isso. E dizer que são lixos, isso não sei bem, porque são um mercado de alto risco, mas não necessariamente. De alto risco. É o alto risco. Só que, não, mas eu acho que eu estou até procurando aqui, eu fiz uma observação nesse sentido, porque a preferência será para aquisição de papéis emitidos por micro, pequenas e médias empresas, a fim de que se garanta uma liquidez a essas companhias. E segundo o texto também, eu não sei se isso sofrerá alguma modificação, enfim, os bancos e empresas que, porventura, venderem títulos serão proibidos de aumentar a remuneração dos seus conselheiros, diretores, além de não poderem pagar dividendos acima do mínimo obrigatório estabelecido em lei. Temos umas amarras aí. Não, agora, mas aí a questão assim, que eles comentam dessas questões das amarras é o seguinte, que uma vez você está no mercado secundário, é muito difícil você conseguir individualizar que aquele título, né? Porque geralmente são carteiras também, carteiras com muitos títulos. Então,
que aquele título veio da pequena e média empresa, entendeu? Sim. Então, assim, que há uma dificuldade também de você, uma vez ele já está circulando, você não consegue separar e mais, dizer que essas empresas que você está comprando, que elas têm que manter o emprego, também é uma dificuldade tremenda, porque isso já tá, isso já desvinculou daquela prestação inicial. E mais, assim, uma coisa também assim, que foi colocado, que é muito questionado, dizendo que esses títulos, eles têm que ter um rating, que ótimo, que essas empresas dizendo qual é o rating, como pode comprar. Só que, olha só, enquanto a gente está discutindo essa PEC, esses títulos estão aí girando, e as pessoas que sabem mexer nesse mercado já estão especulando, ganhando muito dinheiro. já estão ganhando dinheiro. Então, eu acredito o seguinte, uma vez que o Banco Central, ele que é o agente que sabe lidar com esse mercado, né? Assim, constar isso na PEC, a gente faz as amarras, mas às vezes as amarras fazem com que o mercado, que é muito fluido, você acaba atravancando o mercado. Então, na verdade, o Banco Central, a questão é transparência, confia ou não confia. Uma vez o Banco Central mostrando transparência em todas as suas atuações, então não deveria ter sido relegado a uma PEC, né? A questões assim, que são questões de mercado, mas o que deveria ser constar, como está constando, são as questões de transparência, de publicações e de verificações. Talvez a gente tenha que fazer um órgão, né? Assim, não sei um órgão, mas algo junto ao Banco Central, utilizar o Tribunal de Contas, alguma coisa que fique avaliando essas transações dia a dia. Talvez seja muito mais benéfico que você ficar regulando muita coisa. Aqui, na União Europeia, acontece o seguinte, teve uma injeção de compra de ativos enorme dia 7 de abril. 750 milhões de euros, né? Então, são muitas medidas que foram tomadas aqui, inclusive umas medidas interessantes, depois eu vou te contar de Portugal, que são os próprios bancos se unindo, e os próprios bancos concedendo moratórias também. Olha. Houve a concessão de moratória pelo governo português, inclusive ele colocando-se como fiador de algumas empresas, né? Então, assim, há uma moratória enorme que não é sobre o consumo. Essa moratória sobre o consumo, os próprios bancos aqui em Portugal, eles mesmos se uniram e promoveram essa moratória eles mesmos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, nessa comparação do artigo 8º, para a gente poder tocar, que nessa comparação do artigo 8º, esse rating, o que aconteceu? O Banco Central Europeu, ele, como sabia que ia ter especulação, quando ele injetou em abril 750 milhões, ele congelou o rating ali. Então, quanto vale a dívida, congelou naquele 7 de abril. Entendeu? Então, assim, para evitar especulação. Então, é algo forte. Com certeza. É uma medida... Banco, e que a gente não precisa botar na Constituição, que uma vez você coloca na Constituição... Absolutamente necessária e simples. E aí fica uma confusão. Agora, o que é mais importante, que interessa pra gente, né? Que a verdade é que, no final das contas, vai sobrar tudo realmente para... né, o Banco Central, porque o artigo 7º, né, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte, parágrafo 1º, o resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central e será consignado em dotação orçamentária específica. Então, assim, na parte financeira que é que nos interessa, então todas essas operações têm que ser muito bem vigiadas, muito bem acompanhadas, porque realmente, no final das contas, é o Tesouro, né, que fica com essa parte. E aí, como eu disse também, aqui também, então não é uma coisa também diferente aqui na União Europeia, eles também estão aceitando esses ativos chamados junk bonds, ou seja, ativos também de alto grau especulativo. Aí fizeram esse corte no rating, que é dia 7 de abril, e a partir dali eles estão aceitando como títulos para negociação também. E tem uma outra questão que acontece aqui em Portugal, muito interessante, que é o layoff, que as empresas elas podem mandar os trabalhadores para casa, diminuir os seus custos, e graças a esse layoff fica todo mundo aguardando e não perde os empregos. Então, assim, no Brasil, eu acompanhei, vocês fizeram, assim, fazendo um trabalho, uma produção legislativa, Estado do Rio de Janeiro, principalmente, com muita regulamentação, muito sério, né? Então, assim, dentro do possível que vocês têm dentro da margem, né, financeira, né, que orçamentária, né, já não tinha essa previsão, porque a gente não podia nem prever isso como risco fiscal. Alguém podia imaginar que seria isso um risco fiscal? Imagina, esse então, passivo contingente aí. Várias normas de incentivo.
E essas novas incentivos estão sendo feitas todas com dinheiro o quê? Da receita própria do Estado, né? Você não está recebendo nada do voluntário. Então, assim, aqui a unidade é uma só. Então, o governo... Mas muitas coisas nós conseguimos fazer aqui no âmbito do Estado, Vanessa, através da flexibilização do orçamento. A gente conseguiu realmente algumas vitórias por conta disso. É por essa razão que eu achei por bem começar a minha exposição falando a respeito das amarras orçamentárias, do engessamento orçamentário e das medidas que foram uma a uma, né, tomadas para contemporizar isso. E você pavimenta o terreno para essa rigidez orçamentária e tudo flui depois. Foi o que aconteceu. A Nath está falando o seguinte, deixar o tesouro exposto a papéis de alto risco. Mas Oi, Nath. Mas, Nath, olha só, eu estou dizendo o seguinte, aqui também, já em 2008 foi feito isso, ida para o mercado secundário. A questão não é ir para o mercado secundário, a questão é chegar na ponta, que é da liquidez. Com certeza. Esse que é o negócio. Então, assim, a questão de expor em risco, porque, olha só... E a questão, minha amiga, é que não há saída, de fato, não há saída. E sem contar, eu vou dar um exemplo, assim, a TAP. A TAP é uma super empresa, né, assim, de aviação aqui. E a TAP está em layoff. Você acha que a dívida da TAP, o rating está lá embaixo. E nem por isso você vai conseguir aceitar como título. Assim, parece que aqui o governo português, inclusive, está sendo fiador dos empréstimos. A TAP é uma empresa rentável, né? Assim, o rating da dívida pública, por exemplo, da Itália. Imagina como está o rating da dívida pública. Está lá embaixo, está despencando. E nem por isso você vai negociar os títulos, porque mais para frente a gente acredita que a Itália, a Espanha, lógico, vão se reconstituir também. Então, essa questão de alto risco... É alto risco para gente que não é mega investidor, mas, assim, na verdade, é necessário que os estados, né, que no caso a União, e como acontece aqui com o Banco Central Europeu, que eles atuem sim, e com transparência. Eu acho que o principal é isso, dada a transparência das operações, né? Com certeza. Uma coisa rápida, inclusive o Congresso pode sustar os atos. Então, a gente tem que cada um tratar da matéria que sabe, né? Então, na verdade, assim, o Banco Central... a autonomia dele com transparência, eu não vejo assim nenhum problema tão grande. Vanessa, com certeza. Mais 10 minutos finais de considerações aí. Eu vou falar um pouquinho sobre o empréstimo compulsório. Lembrando, só para que nós separemos aqui as abordagens, eu acho que de início, né, o professor falou da PEC do orçamento de guerra, aí depois eu cheguei e fui enumerando as amarras, né, que assolam o nosso mosaico orçamentário e as soluções, né, emprestadas a cada um desses cancros orçamentários. E agora nós tornamos a falar daquelas soluções de cunho fiscal e econômico que vêm sendo emprestadas à contemporização dos efeitos da pandemia. Então, vamos lá, enumerando, só para que nós não nos percamos aqui, né, uma primeira solução, isso de cunho nacional, né, em termos nacionais. O que vem sendo pensado? Quebra da regra de ouro, né, que é a possibilidade de nós pedirmos dinheiro emprestado para que possamos pagar gastos correntes, despesas obrigatórias de caráter continuado. Essa é uma questão. A questão do aumento da carga tributária. Eu já vejo um problema aqui. Por quê? Porque isso tem a desvantagem de afetar o consumo, a desvantagem de resvalar numa taxa de desemprego, né? Culminar numa taxa de desemprego abismal, abissal, e isso certamente compromete a nossa recuperação. Depois, a questão dos empréstimos, né? Tomarmos dinheiro emprestado num ritmo keynesiano, né? Vamos voltar aqui para os idos de 30, né? Vamos nos basear no endividamento. A outra coisa, a PEC de guerra, com todas as suas vicissitudes e até idiosincrasias, como nós acabamos de ver. E a última coisa que está sendo aí esperada, né, por muitos aqui, inclusive na live, é a questão do empréstimo compulsório. E quem trouxe isso à baila, pelo menos a primeira vez, né, que eu me deparei com essa solução, foi lendo o próprio professor Marcos Abraham, e ele colocou uma questão bastante interessante. Lembrando que
pessoal, o empréstimo compulsório é um tributo subsumido à competência impositiva da União, vem previsto lá no artigo 148 da Constituição da República, e de modo a que o empréstimo compulsório possa ser instituído, criado, a União deverá valer-se de lei complementar, e nós temos também que deparar com uma dentre três situações. A primeira situação, calamidade pública, que é a situação na qual nos encontramos, né, por motivos ostensivamente óbvios. A segunda situação, guerra externa ou sua iminência. E a terceira situação, a necessidade de um investimento nacional de caráter relevante e urgente. Então, são os três fatores que autorizam a criação por lei complementar do empréstimo compulsório, esse, né, tributo subsumido à competência exclusiva da União, previsto no artigo 148. Pois bem, o empréstimo compulsório, ele é um tributo um tanto quanto peculiar, né? Estamos aqui falando de empréstimo, né? Não é empréstimo público, não é um empréstimo que se conformará às regras de mercado, é o empréstimo compulsório. Estamos aqui diante de uma espécie tributária, né? Segundo a própria jurisprudência do Supremo, que logrou abraçar a corrente pentapartida, quinquipartite. Então, vejam, o que o professor Abraham colocou, né? Um empréstimo compulsório que não se faça sentir tão veementemente, né? Um empréstimo compulsório cujo fato gerador resvale no patrimônio dos ricos ou super ricos, para utilizar uma expressão que o próprio professor utilizou no texto que foi publicado, salvo engano, no Jota, né? Ele falou sobre o orçamento de guerra e trouxe à baila essa questão do empréstimo compulsório. Aí vejam, falando do fato gerador a ser eleito pelo legislador complementar. Obviamente, e essa é a minha opinião particular, né? Obviamente que o legislador complementar ele não pode eleger como fato gerador de empréstimo compulsório uma materialidade que já se subsuma na competência material dos estados ou dos municípios, porque, do contrário, estaríamos diante, né, de uma bitributação, de um bis in idem, de uma invasão de competência que resvala no Pacto Federativo, resvala em cláusula pétrea. Lembrando que a única circunstância na qual a Constituição da República chancela, né, permite a bitributação, é na hipótese de criação de instituição do IEG, que é o Imposto Extraordinário de Guerra, uma competência exclusiva da União, que jamais fora exercida. O IEG ele pode ser criado por lei ordinária e é um imposto também cuja arrecadação, excepcionalmente, é atrelada, na contramão do artigo 167, inciso 4, atrelada a uma despesa específica, qual seja a guerra. Pois bem, o empréstimo compulsório, que está aí, né, como a vedete da hora, o empréstimo compulsório presente, ele será criado, né, com lastro numa calamidade pública. O legislador complementar federal ele tem que eleger um fato gerador, né, uma materialidade, para que os contribuintes respectivos no mundo dos fatos materializem essa conduta e se vejam atados ao cumprimento da obrigação. Então, aqui já vimos que não se pode eleger como fato gerador uma materialidade subsumida, né, na competência impositiva dos estados ou dos municípios, porque seria uma bitributação. Agora, nada impede que nós tenhamos aqui, né, nem será isso, porque o imposto sobre grandes fortunas da União não foi criado, mas na eventualidade de estarmos diante de um IGF, né, vamos imaginar que exista um IGF, né, um IGF criado por autorização do artigo 153, inciso 7 da Constituição da República, que também deve ser criado por lei complementar. Então, na eventualidade, nós teríamos um bis in idem, né, que são dois tributos da União com o mesmo fato gerador. Eu não vejo problemas nisso. Então, esse empréstimo compulsório que advirá, ele ostentaria, né, mais ou menos que um fato gerador um fato gerador similar àquele, né, do imposto sobre grandes fortunas, só que aqui, né, nós teríamos uma peculiaridade. Por quê? Porque no que se refere ao imposto sobre grandes fortunas, nós não temos um tributo restituível. No que se refere a esse empréstimo compulsório, cuja incidência recairia sobre os mais ricos, nós teríamos aqui um imposto que seria bem aceito pela classe média, né, que é a grande maioria, e um imposto
cuja base de incidência seria o patrimônio dos mais ricos, e um tributo que, ato contínuo, seria devolvido. Então, só para finalizar, o que nós temos aqui no que se refere a empréstimo compulsório? Um tributo... Oi, Luiz. Oi, meu amigo. Tudo bem? Beijo. Nós temos um tributo que ostenta essa peculiaridade, porque nós temos duas destinações, né? A destinação imediata, então, o empréstimo compulsório que se vai criar, né? Ele terá que ser vertido para essas... Oi, Aristides, meu amor, que saudades. Meu assessor. Mas já devia estar aqui, já estava aí, não entrou agora não, né? Agora... Não, ele já estava aí, ele sabe, tá louco? Então, esse empréstimo compulsório primeiramente, né, o dinheiro será vertido para essas despesas afetas as supressões, né, das consequências da pandemia, e num segundo momento, né, supridas essas despesas, o empréstimo compulsório ele tem que ser devolvido para os contribuintes, e em dinheiro, né, empréstimo compulsório que não seja devolvido. Gustavo né? perguntando aqui, vou te falar, Gustavo está perguntando, Gustavo Amaral, GF tem previsão constitucional, portanto, pode ser um bis in idem sobre PTU, ITR, IPVA. A gente tem 4 minutos, a gente vai fechar essa live e vai continuar. O que você primeiro? Não, eu acho que a gente pode fechar aqui porque o pessoal não aguenta mais. A gente continua, gente. Mas enfim, Gustavo, eu acho que muito embora não exista esse óbice expresso, né, na Constituição, não poderia esse empréstimo compulsório ter como fato gerador uma materialidade que já esteja subsumida no rol de competência dos estados e dos municípios. Então, por exemplo, propriedade de veículos automotores, o fato gerador do empréstimo compulsório não poderia ser este, porque, do contrário, estar-se diante de uma bitributação. O bis in idem eu já acho possível, né? A União criar o empréstimo compulsório elegendo um fato gerador de tributo que já se subsome à sua competência, eu acho absolutamente plausível. No caso aqui de se eleger o mesmo fato gerador do IGF, nem bis in idem nós teríamos, né, pelo menos na prática, porque o IGF ainda não foi instituído, né? A previsão está lá constando no artigo 153, inciso 7. Então, o que acontece aqui? Nós teríamos um empréstimo compulsório criado por lei complementar. O empréstimo compulsório é um tributo que ostenta duas vinculações, duas destinações. Uma destinação imediata, que são as despesas, né, oriundas da pandemia. A destinação imediata, remota, é a devolução para o contribuinte. E, pessoal, com relação a essa devolução, a devolução deve se dar em dinheiro e um dinheiro corrigido monetariamente. O próprio Supremo já consignou que... Com certeza, o próprio Supremo já consignou que empréstimo compulsório devolvido sem que esteja corrigido é empréstimo compulsório não devolvido. E vejam, aqui no Brasil... nós temos uma peculiaridade que não existe lá fora. Lá fora, nós temos empréstimos compulsórios que são chamados de empréstimos compulsórios perpétuos. Chega a ser uma contradição em termos, né? Um empréstimo perpétuo. Mas o que seria o empréstimo compulsório perpétuo? O empréstimo compulsório perpétuo é aquele empréstimo compulsório cuja... Obrigada, pessoal. É aquele empréstimo compulsório cuja lei instituidora não fixa prazo para devolução. Aqui no Brasil não existe isso. A lei instituidora, necessariamente, ela deve apor o prazo dentro do qual a União deverá devolver esse dinheiro. Na eventualidade de chegada a data, a União não devolver, a União encontrar-se-ia em mora. Exatamente, minha amiga. E o contribuinte vai ajuizar a correlatação repetitória de indébito para reaver aquela quantia que passa a ser indevida. Então, eu acredito que essa solução, né, aventada pelo professor Marcos Abraham, de nós termos um empréstimo compulsório, vai fechar. Que é um tributo restituível, é uma solução ótima, né? Porque o fato gerador é esse incidente sobre o patrimônio dos super ricos. Ele não está aqui, porque a gente abriu outra live para ele falar, mas aí... Uma pena. Mas, enfim, nós falamos das soluções de cunho financeiro e econômico em termos nacionais, né? Quebra da regra de ouro, aumenta a carga tributária, empréstimo compulsório, PEC do orçamento de guerra. E pode, gente, mercado secundário, não tem problema nenhum. Deixa que está dentro da PEC do orçamento de guerra. Então, falamos em Estado do Rio e falamos em termos nacionais. Tendo transparência, a gente sabendo exatamente isso, amiga. Né? Exato. E, amiga, muito obrigada pelas suas contribuições. Eu aprendi muito com você hoje. Foi um prazer. Obrigada a todos que continuaram com a gente aqui nessa 1h da manhã em Portugal.
Meu Deus! Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos marcar todo dia. Muito obrigada a Vamos. todos. Rezap agradece. Eu agradeço em nome do Rodrigo Baladão. Eu e Vanessa agradecemos em nome do Rodrigo Com Baladão. certeza. Muito obrigada, oportunidade de estarmos Rodrigo. aqui com vocês, tá? Um beijo. Muito obrigada, pessoal. Um prazer enorme. Um beijo, minha amiga. Vanessa. Saudade Beijo, demais. querida. Beijo, beijo. Tchau. Beijo.